nós recebemos no Olho Vivo o advogado João de Deus Quirino Filho, que atualmente é o coordenador de interiorização do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, é candidato à presidência da Caixa de Assistência dos Advogados na chapa encabeçada por Paulo Maia, a nível estadual, e a advogada cajazeirense Tatiana Crispim, que é candidata à presidência da OAB, subseção Cajazeiras. Por sinal, na subseção Cajazeiras a disputa é com chapa única, tendo como a cabeça de chapa Tatiana Crispim. Quero agradecer a disponibilidade de estarem aqui no programa para a gente trazer detalhes dessa eleição que, a nível estadual, tem sido também pautada na imprensa, muito acirrada também. João de Deus, Tatiana, bem-vindos aqui ao programa Olho Vivo. Boa tarde. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Tatiana. Muito obrigada pelo convite, é sempre uma satisfação estar aqui. O programa Olho Vivo, que é um programa de larga audiência. Boa tarde a todos os amigos, advogados e advogadas. Boa tarde aos telespectadores da TV Diário. De fato, a eleição da OAB este ano é uma eleição bem acirrada, o que não tem sido diferente das últimas, mas a cada eleição nós temos proporções maiores, alcances maiores. O número de advogados cresce, o alcance da eleição também, especialmente por conta hoje da vivência de redes sociais. E, de fato, amanhã será sagrado o candidato que a advocacia paraibana escolherá para representação no próximo triênio. João de Deus Quirino Filho, boa tarde, e já gostaria que pudesse trazer os detalhes para os advogados que nos acompanham agora nas regiões de Souza, Vale do Piancó e tantas outras regiões a nível estadual. Dos detalhes dessa eleição, é amanhã, o dia todo, a nível estadual, onde é que acontece e nas subseções também. Boa tarde, José Neto, boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui pela TV Diário do Sertão e uma rede de rádios que transmitem esse programa. Cumprimentar minha querida amiga doutora Lília Tatiana, que está aqui ao meu lado, candidata a presidente da subseção de Cajazeiras. A eleição é amanhã, dia 19, ela acontecerá das 9 da manhã às 17 horas, com urna eletrônica. Na capital do estado será no Clube Cabo Branco, e nas subseções, 11 subseções, será na sede de cada uma delas. A comissão eleitoral está preparando toda uma estrutura e vão ter lá mesários, fiscais, delegados e, enfim, a estrutura para que esse voto possa ser colhido da advocacia. Votam todos os advogados e advogadas que estejam adimplentes até 2023. Não é preciso ter pago a anuidade de 2024, mas pelo menos até a anuidade de 2023. Logicamente, é feita uma listagem dos advogados que estão aptos a votar. Além desses de 2023, tem alguns outros advogados que não pagam mais anuidade pelo tempo de OAB. Aqui em Cajazeiras, por exemplo, eu tenho o meu tio Antônio Quirino, que ele está na lista por esse fato. E, enfim, é preciso ter o nome na lista, logicamente, para que possa votar. E aí, para que a eleição possa ter uma boa presença, é preciso que os advogados compareçam, né? É presencial, ela não há nenhum tipo de votação virtual, nem permite também que um advogado da subseção de Souza vote em Cajazeiras, nem que um advogado da subseção de Cajazeiras vote em Campina Grande, e aí, consequentemente, é preciso que cada advogado e advogada compareça à subseção onde está inscrito, porque lá vai ter toda uma estrutura esperando das 9 às 17 horas, e como é apuração por urna eletrônica, nós acreditamos que até 18h30 as urnas todas da Paraíba estejam apuradas e estejam já divulgadas para a gente saber que é o próximo presidente. Aqui na local, como bem disse, apenas a doutora Tatiana concorre no cargo de candidata a presidente. Nós estamos fazendo uma verdadeira aclamação pelo seu nome, pelos seus atributos, pela sua história na OAB, desde quando era funcionária, secretária daquela casa, depois se tornou advogada, está já em 2 cargos de direção que exerceu como secretária adjunta e como vice-presidente, e agora, portanto, ela está concorrendo ao cargo de presidente com uma composição que nós fizemos com outros colegas advogados e advogadas, de forma que aqui é chapa única. E aí precisamos que todos confirmem o voto em Tatiana, chapa 20. Na estadual, 3 chapas concorrem ao pleito
E nós estamos defendendo aqui, ao lado de Tatiana e ao lado de uma quantidade considerável de advogados e advogadas, inclusive ex-presidentes da nossa subseção, que possamos votar em Paulo Maia, chapa 10, com a sua vice Luciana Brito, por tudo que foi feito, por tudo que ele já mostrou que tem condições de fazer, pelo tempo que nós tínhamos e pelo que nós vivemos nesses últimos 3 anos, além da distinção que Paulo dá ao Sertão, que é colocando um candidato à presidência da Caixa de Assistência como um cargo de muita relevância. Não apenas o Sertão para o candidato Paulo Maia é um acessório, assim como faz a atual gestão, mas, na verdade, se dá um destaque que é materializado nessa postulação em meu nome, na qualidade de candidato a presidente da Caixa de Assistência. De fato, a nível estadual, existem 3 candidaturas, que é a candidatura do Paulo Maia, a candidatura à reeleição do atual presidente, o Arrisson, e tem também a candidatura de Patrícia Azevedo. Em Cajazeiras ocorre um ponto fora da curva, que é uma candidatura única da advogada Tatiana Crispim. Eu perguntaria, a que se deve essa união local, mas essa divergência, essa divisão a nível estadual em relação às escolhas de candidatos? Tatiana apoia Paulo Maia, enquanto o atual presidente da OAB decidiu apoiar e divergir, né, de toda essa união de forças a nível local e apoiar o Arrisson Targino. José Neto, essa é uma realidade que não é desta eleição. É bom que se esclareça, às vezes, porque a eleição da OAB, embora seja uma eleição de classe, a sociedade acaba participando ativamente e muitos amigos, até curiosos, nos perguntam sobre essas situações. Nós temos dentro da OAB local, da subseção, nós temos grupos políticos formados, assim como tem nas cidades. A OAB vem numa luta de disputa política desde a sua constituição aqui, que data de quase 30 anos. Eu tenho muito orgulho e muita alegria de dizer que conheço a OAB de Cajazeiras desde a sua formação, porque primeiro eu fui funcionária, como bem disse meu amigo Dr. João de Deus. Eu trabalhei quase 6 anos como secretária, depois saí justamente porque já era advogada e comecei a integrar os quadros como advogada. Durante esse tempo todo de conhecimento de OAB, nós nunca tivemos, na verdade, tivemos uma única vez uma união, né, que todos os grupos políticos aqui apoiaram uma única chapa a nível estadual. Mas isso é hábito, José Neto, isso é costume. Nós temos 2 grupos políticos, né, respeitados, e antes de tudo nós somos amigos, companheiros de trabalho aqui, né, na região, e nós nos mantivemos nessa condição de que a nossa realidade local é uma, e aí trabalhamos aqui com o fortalecimento do nosso grupo local em respeito à voz, à força que a gente ganha na defesa dos nossos interesses a nível de Estado. E a nível de Estado a gente sempre se respeita nesse ponto de que quando conseguimos, seguimos em um único rumo e apoiamos uma única chapa. Mas quando não conseguimos, a gente se respeita e deixamos que a disputa seja realizada. O fato curioso é que nessa campanha nós temos 4 componentes da chapa apoiando o doutor Paulo Maia e a minha vice, que é a esposa de doutor João, que é o atual presidente, a minha vice apoia outra chapa. Na eleição passada estávamos exatamente nessa conjuntura, só que o contrário. A divergente era eu. O grupo inteiro apoiava a candidatura, inclusive do presidente que foi eleito, e eu divergi e apoiei outra chapa, e sem problema nenhum mantivemos o nosso apoio, a nossa união local, que é aquela velha história da conjuntura política. A gente precisa ter inteligência e respeitar o que melhor representa os interesses aqui, para a nossa casa. Então, nós temos divergência a nível de Estado, mas aqui nós continuamos unidos como um grupo coeso. Doutor João de Deus, a gente sabe que o sertão da Paraíba ele tem muito protagonismo a nível estadual. O senhor já foi presidente 2 vezes da subseção Cajazeiras, depois foi candidato à vice-presidência da OAB Paraíba, e toda essa experiência e protagonismo também lhe alçou ao cargo que você ocupa hoje no Conselho Federal, que é a interiorização, porque de fato houve uma interiorização da OAB nessa conjuntura regional. E eu lhe perguntaria, qual é o protagonismo hoje nas chapas estaduais, a disputa da presidência da OAB que o sertão ocupa? Qual é a leitura que você faz dessa forma de ser protagonista que é própria do sertanejo nessa eleição estadual da OAB? Bom, José, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que esse momento
que antecede a eleição, um momento também que as pessoas fazem comparações das propostas, fazem comparações dos nomes, das suas histórias, do serviço que prestou a OAB, e nós podemos, com essa sua pergunta, esclarecer dizendo que a chapa de Paulo Maia é a única chapa das 3 que concorrem que tem um sertanejo num cargo de destaque. Nós não estamos falando aqui de cargos de conselheiros seccionais ou de outra eventual cargo que possa ocupar, respeitando, logicamente, a postulação, porque cada cargo tem a sua importância, mas na história da OAB Paraíba foi preciso Paulo Maia lá chegar para dar ao sertanejo o cargo de vice-presidente. E agora, de novo, com a possibilidade, com a chegada e a postulação de Paulo Maia, de termos aqui no Sertão um sertanejo representado em meu nome para ser candidato e presidente à Caixa de Assistência dos Advogados, um órgão que tem autonomia financeira, autonomia administrativa e que tem plenas condições de fazer e fazer da forma como nós já fizemos. Você foi muito feliz quando tratou do protagonismo e, efetivamente, o Sertão teve todo um protagonismo, teve toda uma importância e basta dizer, Zé, que nas 2 últimas eleições o Sertão foi decisivo para a eleição dos que estão lá, inclusive do atual presidente, que perdeu na capital do estado, que perdeu em Campina Grande, que perdeu em Mamanguape, mas o Sertão deu uma grande votação, dado esse protagonismo que nós temos vivido. E diante desse trabalho que foi feito aqui na subseção, depois na seccional, agora na coordenação nacional dos advogados do Conselho Federal, levando a interiorização para o Brasil, eu não tenho dúvida que chegando à Caixa de Assistência, nós daremos todo o nosso entusiasmo, energia, força, coragem de fazer, e nós sabemos como fazer porque conhecemos esse interior. E diferentemente, portanto, das outras chapas, nem nos 5 diretores das seccionais, nem nos 5 diretores da Caixa de Assistência e nem nos conselheiros federais tem ninguém efetivamente do Sertão, apenas de Campina Grande para lá, o que nos deixa muito preocupado, mas muito preocupado mesmo. Porque, por exemplo, o candidato que concorre na chapa da situação, ele é atual secretário da OAB estadual. Ele tem a missão institucional, dentre tantas outras, de visitar as subseções, de ver as suas estruturas, de ver material de expediente, de ver o que está necessitando. E nós estamos chegando ao final do mandato e ele não veio em Cajazeiras como secretário. Ele não veio em Souza, ele não foi em Pombal. Ele foi ali no Vale do Piancó, apenas no Colégio Presidente em Conceição, numa noite e foi embora no outro dia. E não tem histórico de uma presença. E aí eu chamo, inclusive, a atenção dos colegas advogados e advogadas que nos assistem, que nos escutam, que façam essa comparação, de ter a possibilidade de votar em alguém que conhece o Sertão, que está aqui e que sabe dos problemas, de todas as omissões que nós sofremos de todos os órgãos, enfim, e tem condições de ajudar para resolver, e de que alguém que já foi testado e que não deu ao Sertão a devida atenção. E para complementar, não quero apenas personificar em mim, a nossa chapa também a que tem representantes de todo o estado, de todas as regiões, é uma diretoria realmente plural, representativa do litoral ao sertão. Doutora Tatiana, nessa conjuntura também da eleição, quais são as propostas que a advogada, ex-servidora da OAB, hoje advogada candidata à presidência da OAB Cajazeiras, apresenta também aos advogados como propostas também para esse protagonismo que é próprio da OAB, José Neto. Até mesmo na conjuntura nacional, a OAB sempre foi protagonista da história, Sim. Os grandes momentos, A OAB, ela é uma entidade de classe que tem uma importância social imensa, tanto que a função do advogado ela é protegida pela Constituição Federal. E cabe à OAB funções essenciais de defesa do Estado Democrático de Direito que só são constitucionalmente deliberadas por exemplo, ao Presidente da República, ao Congresso. Então, a OAB, de fato, ela tem uma participação social muito importante. Vai além de um simples órgão de classe, isso é fato. E aí a gente tem sentido, nos últimos 3 anos, que a ausência de representatividade apagou um pouco essa postura, essa importância da OAB. Inclusive, vamos falar ao que temos conhecimento do nosso local. A nível de Cajazeiras, a gente sente, os advogados sentem, os advogados reclamam muito. Tudo que se fazia a nível local de discussão social, como, por exemplo, audiências
públicas na Câmara, tudo a OAB era convocada e hoje a gente sente essa ausência dessa participação mais efetiva da OAB junto com a sociedade, porque, afinal de contas, o que nos intitula é a Casa da Cidadania e da Dignidade Humana, e nós estamos, como eu disse, muito além de um conselho de classe, nós estamos como uma entidade representativa dos interesses da defesa da dignidade humana do Estado Democrático de Direito. Quando fazemos o nosso juramento, cada advogado ele jura defender a sociedade e o Estado Democrático de Direito, e é função nossa isso. Então, a gente tem como primeira proposta, não é à toa que a nossa chapa tem o lema inovar e resgatar. Nós temos como primeira proposta justamente alçar novamente a OAB a esse papel de protagonismo, resgatar essa postura mais ativa da OAB, né, em defesa dos interesses do advogado, mas também com essa participação ativa da OAB junto à sociedade. E aí a gente tem muito que ser feito, tanto na reconstrução, na recondução da nossa estrutura física, porque muito que foi conquistado há algum tempo atrás foi deixado de lado, nós não conseguimos manter, né, muito me entristece, eu sempre tenho dito isso nas visitas aos nobres amigos, como parte da gestão, a gente sabe como sofreu, né, todos nós sabemos como sofremos nos últimos anos, porque a nossa estrutura foi abandonada, então nós precisamos reconstruir os parlatórios que estão praticamente abandonados. Tivemos na campanha passada uma promessa de campanha de instalação do parlatório na cadeia feminina e da sala de atendimento na delegacia de Polícia Civil, e isso, infelizmente, não conseguimos fazer. Então, nós temos como proposta imediata a reorganização da nossa estrutura física, né? A reorganização das salas do advogado, que está fechada no Fórum de São João, de São José de Piranhas, a daqui de Cajazeiras, que precisa também ser reorganizada, os parlatórios, a própria subseção, que a gente tem aí o projeto junto com essa chapa estadual que tem grandes propostas a nível de Estado. Sabemos que conseguiremos, se Deus quiser, eleger Dr. Paulo Maia, e já temos proposta com a Caixa de Assistência para reestruturar a nossa subseção, que terá um atendimento, né, melhor para o advogado, a estrutura física, vamos aumentar o nosso auditório, e tudo isso, se Deus quiser, será feito com a condição do Dr. Paulo Maia. E além da condição física, nós temos, logicamente, muito que se fazer em prol da estrutura, como eu gosto sempre de falar, da estrutura humana, né? Voltar a investir na capacitação, nos cursos, nos workshops e em grandes eventos, porque nós perdemos protagonismo, inclusive, nisso. Nos últimos 3 anos, nós não conseguimos fazer nenhum grande evento de destaque, como fizemos, por exemplo, na gestão anterior, que Cajazeiras sediou um evento nacional aqui, creio que você lembra, que você esteve... O Encontro Nacional da Advocacia, certamente. Exatamente, que foi um momento importantíssimo para a advocacia da região, não só para a subseção de Cajazeiras. E aí a gente quer voltar a inserir o advogado nesses cursos com mais frequência, estabelecer a nomeação de todos os advogados nas comissões e proporcionar às comissões condições de atuação direta, de participação ativa na defesa do advogado, voltado, né, sempre com bons olhos e uma boa preocupação com os advogados novatos, que são os ingressos, os que chegam, como a gente gosta de chamar, o jovem advogado, que preocupa muito a OAB, porque no período inicial, se não tiver apoio, o advogado deixa a profissão. A gente vê muitas pessoas deixando a advocacia para seguir em outras carreiras, em outras condições financeiras, porque a advocacia é realmente desafiadora, muito árdua no começo. Então, nós temos essas propostas em mente e vamos desenvolver, se Deus quiser, com muito brilhantismo. Tatiana, a sala do advogado no Fórum Ferreira Júnior, ela continua em funcionamento ou não? Continua, mas temos que ser honestos, de forma muito precária. Antes nós tínhamos um estagiário locado lá, que estava lá para atender todos os advogados, nós conseguíamos servir minimamente o apoio com água, café, chá, tínhamos computadores, scanner, impressora, e hoje nós não temos as instalações como devido, nós não conseguimos manter um estagiário para dar essa devida atenção, não temos mais scanner, impressora, o nosso ar-condicionado, infelizmente, foi retirado e nós tivemos essa surpresa. Descobrimos que o ar-condicionado estava com defeito, na verdade não era defeito, a máquina superior, uma empresa lá fazendo manutenção
lá do fórum retirou a máquina e a gente ainda está resolvendo esse problema, estamos trocando a máquina, mas assim, são muitos problemas pontuais, a sala não está funcionando a contento, os advogados reclamam muito e a gente precisa reorganizar e reestruturar esse atendimento, garantindo a mínima dignidade ao advogado quando ele precisa de apoio da subseção, a subseção consiga chegar e consiga devolver a ele o mínimo que se espera. Doutor João de Deus, como é para João de Deus, hoje candidato à presidência da Caixa de Assistência, né, na chapa encabeçada por Paulo Maia, ex-presidente da subseção local, se deparar com uma realidade como essa que a doutora Tatiana trouxe aqui? Me recordo, por sinal, por exemplo, de que na inauguração da Sala do Advogado no Fórum de Cajazeiras esteve presente, inclusive, à época, o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, o desembargador Joás de Brito, esteve aqui e hoje vê que aquele espaço que deveria ser um espaço acolhedor se transformou realmente em quase que um depósito no fórum, né? Zé, a gente fica muito, muito triste porque foi a duras penas que tudo isso foi feito. Primeiro que, para que as pessoas nos assistam, nós não ganhamos salário para isso, dedicamos o nosso tempo, a nossa energia, as nossas ideias para fazer. Fazemos tudo com muito zelo, com muito carinho, com pouco recurso financeiro, economizando para que cada uma das realizações fossem feitas e fossem entregues à advocacia. E no nosso tempo, nós conseguimos, com muita luta, com muita articulação, entregar equipamentos, bens, né, inaugurações em todos os cantos da subseção e deixamos tudo literalmente funcionando e funcionando bem. Logicamente, como se trata de um bem material, era preciso que nesses anos, especialmente nesses últimos anos, tivesse tido uma reforma, né, tivesse feito algum reparo, tivesse feito alguma modernização, alguma coisa. E o que nós vemos é que tudo que quando nós deixamos, eu digo nós, porque na última gestão eu era vice-presidente da OAB Paraíba ao lado de Paulo Maia, as coisas estão do mesmo jeito que nós deixamos, ou pior, porque, de fato, como Tatiana representou, há uma certa abandono, um certo desprezo nas coisas que deveriam funcionar para a nossa advocacia. E se é para falar de propostas, nós estamos aqui para dizer para toda a advocacia da Paraíba, que chegando na Caixa de Assistência, nós estaremos muito atentos para, ao lado da seccional, em parceria da seccional, podermos novamente reestruturar todas as salas, todos os espaços que devam acolher e receber o advogado. Existem divulgações, inclusive, que a sala do Fórum Civil da capital também não é diferente, está lá em estado de desprezo, né? E outros equipamentos que precisam ser reestruturados, reinaugurados ou até mesmo feitos, porque nós temos uma demanda muito antiga, por exemplo, aqui da cadeia feminina de Cajazeiras, que não tem parlatório. E os nossos colegas advogados, especialistas, especialmente os criminalistas que vão lá, precisam se submeter a um contato com a presidiária, ou na sala da direção, ou no próprio pé da grade, para que outras pessoas possam ouvir a conversa. É preciso, por exemplo, aqui em Cajazeiras, fazer uma reforma no parlatório da cadeia do Presídio Regional de Cajazeiras. É preciso reformar o parlatório aqui de São João do Peixe, que está em completo estado deplorável, né? Bastante ruim a situação das paredes, da pintura, da luz, né? Da rigidez do local. A gente vai reformar também o parlatório da cadeia de São José de Piranhas, que fomos eu e Paulo que construímos, né? Aqui na cadeia feminina, inclusive, já temos a certeza que não tem espaço físico. Nós teremos que construir esse espaço e para entregar, até porque deveria o Estado ter e dispor, nós é que vamos fazer. Vamos instalar a sala novamente da advocacia em São João do Peixe, porque o fórum foi reformado e lá tem uma sala à disposição e não está funcionando. Vamos instalar e reformar a sala aqui do Fórum da Comarca de Cajazeiras e vamos ver também o que pode ser feito lá em São José de Piranhas. Eu só digo que nós precisamos, para essa parceria ser exitosa com a subseção de Cajazeiras e também com as outras subseções das pessoas que nos escutam agora, que nos assistem, advogados e advogadas de toda essa região, de todo o estado, votem na Chapa 10, votem em Paulo Maia, que nós já provamos que fizemos e temos condições de fazer. Inclusive com novidades. Tem algumas cidades na Paraíba que não comportam a presença de uma subseção. Não tem uma quantidade de advogados para comportar uma subseção, nem a OAB tem condições de manter tantas mais subseções. Mas cidades como, por exemplo, São José de Piranhas, cidades como São João do Rio do Peixe, Uiraúna, Sapé, Coremas, Teixeira,
nós estamos vendo a possibilidade de construir um equipamento chamado Casa da Advocacia ou Casa da OAB, e lá terá naquela comarca, naquele local, uma estrutura de atendimento ao advogado, especialmente a jovem advocacia que conclama esse espaço de acolhimento com toda a estrutura, um computador com possibilidade de fazer audiência, sustentação oral, atender um cliente, fazer uma reunião com uma estrutura bancada pela OAB, e nós estamos prometendo, o próprio Paulo Maia já fez isso quando aqui esteve no Sertão, e nós chegando à presidência da Caixa de Assistência, assim faremos, sem esquecer de que outras ideias e outras propostas são muito presentes, são muito claras. Por exemplo, aumento e revisão de todos os valores dos nossos auxílios que nós estamos dando. Já tem um que é o auxílio à amamentação, nós vamos levar de R$450 a R$600. Nós vamos tramitar esses auxílios mais rápido, de forma que essa tramitação e que essa entrega para a advocacia seja mais pontual. Nós vamos, por exemplo, incentivar a prática de esporte em todo o estado. E aí a Caixa de Assistência cuida também do esporte, além do que já está sendo feito pelo presidente Assis Almeida. Nós vamos ampliar essa estrutura e incentivar que advogados de todo o estado possam praticar esporte, e a Caixa de Assistência possa dar a estrutura do aluguel do espaço, material esportivo e de um treinador para fazer o treinamento, para fazer o cuidado desses atletas. Vamos incentivar e ampliar a participação dos advogados e advogadas nas competições nacionais. Vamos novamente ampliar e tornar melhor o nosso banco de currículo, para que a Caixa possa ajudar o advogado iniciante jovem a entrar na escola, no campo de trabalho. Nós vamos criar agora a escola de empreendedorismo com muita inovação, para que a gente possa fazer um trabalho também de impulsionar o jovem advogado, e nós vamos indiscutivelmente trabalhar muito pela interiorização. De interiorização eu entendo, as pessoas podem ficar tranquilas, eu conheço, conseguimos fazer isso na Paraíba, conseguimos fazer isso nacionalmente, com agora 325 inaugurações em todo o país. Eu estava agora pela manhã conversando com o meu assessor em Brasília, estamos fechando um grande relatório para entregar ao presidente Beto Simonelli, e nós temos diversas ações, são mais de 600 ações só de interiorização, dividindo isso por 36 meses, 3 anos, dá uma quantidade muito grande mensalmente, e só de inaugurações de novas salas, coworks, parlatórios e estruturas de OAB foram 325 em todo o Brasil, de forma que nós provamos que temos condições de fazer, mas para isso precisamos do apoio e precisamos do voto no dia 19. Então eu quero agradecer a presença do Dr. João e da doutora Tatiana Crispim aqui no programa, e deixar o espaço para que ambos possam reforçar o convite para os advogados amanhã exercerem esse direito ao voto em todas as subseções e também na sessão em João Pessoa, na OAB Paraíba. Zé Neto, eu que agradeço mais uma vez o convite, é sempre uma honra muito grande fazer parte dessa bancada, vir aqui conversar um pouco com os amigos, especialmente hoje que a mensagem é direcionada aos advogados, convidar a todos, lembrar da importância do voto. Amanhã, a partir das 9 horas até às 17, não tem intervalo para o almoço, na subseção local, todos estejam presentes para poder exercer o seu direito de voto e escolher aquilo que será o melhor para a advocacia paraibana para os próximos 3 anos. Conto com seu voto, com seu apoio na chapa 20, chapa local, e chapa 10, chapa estadual. Vamos juntos. Obrigado, doutora. Doutor João. Muito obrigado, José Neto, muito obrigado ao Sistema Diário do Sertão pelo espaço, que presta esse serviço à sociedade, e também à nossa advocacia. A conclamação é essa, feita pela doutora Tatiana, que todos possam estar presentes das 9 às 17, na sede da OAB Cajazeiras, nas sedes das outras subseções e em João Pessoa, no Clube Cabo Branco, para que possam depositar o voto, para que possam exercer a democracia, dizer quem é o seu representante. E nós estamos, portanto, nessas últimas horas que antecedem o início da eleição, caminhando, ainda falando, ainda pedindo voto e demonstrando que, indiscutivelmente, o presidente Paulo Maia, como candidato, tem 75 propostas em 5 eixos, as melhores propostas, as propostas que contemplam
toda a advocacia, jovem advogado, advogado já de mais algum tempo, a mulher advogada, a defesa das prerrogativas, a presença numa interiorização que integre e que respeite o advogado e que a gente possa cessar esse tempo com todo repúdio, né, de omissão, de qualquer coisa que foi feita com todos nós quando nós estávamos acostumados com uma situação na OAB, da presença efetiva da seccional nas nossas subseções e fazendo a interiorização, e nós ficamos esse tempo, esse lapso de uma grande omissão. Basta ver, por exemplo, Zé, não sei se você tomou conhecimento do corajoso vídeo, verdadeiro vídeo que foi publicado pelo candidato a presidente da OAB de Vale do Piancó, Paulo Conserva. Ele trata de forma muito, muito clara, com fatos e com dados, o quanto nós fomos abandonados, o quanto nós fomos deixados para um segundo plano, e a chapa de Paulo Maia é a única que tem um destaque para o sertão, não com qualquer acessório, não em outro cargo, mas no cargo de presidente da Caixa de Assistência. E aqui na local, nós estamos muito felizes, de coração muito, muito tranquilo, Tatiana. Digo isso aqui de forma pública, de lhe dar a possibilidade de, a partir de janeiro, conduzir os destinos da subseção por tudo que você fez, por tudo que você reúne de predicados, de atributos da mulher, da mãe, da esposa, da advogada, da professora que é. E nós não temos dúvidas que estaremos com você e com os demais colegas, Anastácia, Jéssica, Euridan e Claudenil, que estão na chapa, muito bem representados, e teremos uma excelente condução. Agora, será melhor, será mais exitosa, será de mais realização, será de inaugurações constantes, será de mais São João, de mais festa, da volta da corrida da advocacia, da volta do protagonismo da OAB, se Paulo Maia estiver na presidência da OAB Paraíba, porque lá nós teremos esse grande elo, trazendo os benefícios para cá, na qualidade de presidente da Caixa de Assistência, sem esquecer que nós temos 4 grandes, valorosos candidatos ao Conselho Seccional, Dr. Herbert, Dr. José Neto, doutora Thelma Mangueira e doutora Magna Maera, que também estarão conosco nessa defesa das pautas, dos problemas e das dificuldades do interior da Paraíba. E para terminar, só uma coisa, um esclarecimento, nós precisamos também deixar pontuado de que até o que dizem da elevação da comarca de Cajazeiras para a terceira instância, isso também não é um protagonismo da atual gestão. Essa luta nós vemos desde antes, desde 2013, quando assumi a presidência da OAB, quantas e quantas vezes nós fomos daqui com prefeitos, vereadores, com representantes das entidades, com a Igreja Católica, com a OAB, com a seccional, deputados estaduais, pedir essa elevação, a CDL que esteve conosco, os empresários, outros estiveram conosco, sindicatos, enfim, e isso foi possível agora, sim, graças a Deus, mas esse é um trabalho coletivo de todos, e não tem pai, não tem mãe, não tem dono, e preciso pontuar de que isso precisa ficar claro. E mais uma vez, quem já fez muito bem, quem já olhou pelo sertão, tem condições de fazer muito mais. Por isso que dia 19 é chapa 10 na seccional e chapa 20 aqui na subseção de Cajazeiras. Muito obrigado pelo espaço.